Tu marcava essa, ela marcava essa. E aí, vocês marcavam essa? Não? Só ela que ia acertar essa questão da prova? Você de casa marcava essa? E aí? Vou ler de novo, ó. O que ele fala? Uma parte, ou seja, um estado, né? Não pode invocar as disposições do seu direito interno, a sua legislação interna, para justificar o inadimplemento, o descumprimento de um tratado. Tá verdadeiro. Eu disse para vocês, quer dizer que a criatura, o Estado, faz esse caminho inteiro, né? Sofre isso aqui tudo, vai até o final, vai na última fase e ratifica o tratado. Incorpora no ordenamento jurídico. Aí agora o Bolsonaro vai dizer assim, não vou cumprir, porque o ordenamento jurídico interno, o Código Civil, não tem nada a ver. Ele incorporou porque ele quis. Exerceu a soberania popular, né? Se incorporou, tem que respeitar, tá certo? Então esse aqui seria o item correto. Mas vamos ler o resto, ó. Olha o item C. Reserva constitui uma declaração bilateral feita pelos estados ao assinarem um tratado. Ele está falando de quem? Da bonitinha aqui, ó, da cláusula de reserva. Está dizendo que a cláusula de reserva é uma declaração bilateral feita pelos estados ao assinarem um tratado. É unilateral porque é uma prerrogativa, é um exercício da soberania. Só assina se mudar. Vamos negociar, né? É isso. É uma cláusula unilateral para modificar o texto. E aí é aquela coisa, né? Soberania é do Estado brasileiro e dos outros que estão também assinando. Se os outros não concordarem, não aceitarem, paciência. Não assina tratado nenhum, tá? Item D fala o seguinte, ó. Essa tá fácil demais. Apenas o chefe de Estado pode celebrar tratado internacional. Falsérrima, né? Daqui as pessoas que podem celebrar. Presidente, ministro das Relações Exteriores e o embaixador. Então aqui é o item B de bola. Questão 2. Questão 2. Fala o seguinte. Considere que os estados A, B e C, estados A, B e C, tenham assinado um tratado sobre cooperação em matéria científica. Ele está dizendo que os estados A, B e C assinaram um tratado. Então, todos eles assinaram. No tratado, constava a cláusula segundo a qual o instrumento somente entraria em vigor quando todos os estados signatários o ratificassem. Só vincula quando ratifica, não é isso? Tá. Os estados A e B ratificaram. Mas o estado C não ratificou. Nessa situação, os estados A e B, o C ainda não ratificou. Tá? Os estados A e B, nessa situação, podem fazer o quê? Item A. Podem cobrar do estado C a ratificação do tratado. Podem cobrar que o C ratifique? Pode? Só se quiser, soberania popular. Lembra, tá? Se quiser, ninguém é obrigado a nada, tá? Por favor. Item B. Podem cobrar do estado C que respeite o preâmbulo do tratado. Aí essa aqui, meu bem, não tem nada a ver. Aí quer dizer que eu não posso obrigar a nada, mas o preâmbulo tu tem que respeitar. Não tem nem sentido, né? Item C. Podem cobrar do estado C que não frustre o objetivo e a finalidade do tratado. Lembra daquela história que eu falei do compromisso moral com o que foi assinado? Se eu não tivesse falado isso, vocês iam marcar o item E. Não ia? Ainda bem que não tem item E na FGV. Né? Eu vou ler o resto, tá? Ó, o item C, que é o nosso item correto, ele diz: pode cobrar do estado C que não frustre o objetivo do tratado, que é o que está aqui no artigo 18 da Convenção de Viena. Compromisso moral com aquilo que ele negociou e assinou. Tá? Ok. O item D diz o seguinte: pode exigir do estado C que transforme o tratado em lei interna antes de ratificá-lo. Tem nem sentido, não tem nem essa possibilidade. Nem lógica. E o E, que seria um item que você poderia marcar. Ó, não pode cobrar do estado C nenhuma obrigação, pois esse goza de autonomia absoluta nessa questão, que é a soberania, né?
Seria correto se não tivesse essa história aqui, de não frustrar o objetivo do tratado. Tá bom? Só um detalhezinho que ele falou aqui no enunciado, que eu vou aproveitar o gancho para poder explicar, que ele falou o seguinte, ó. No tratado constava a cláusula segundo a qual o instrumento só entra em vigor quando todos os estados signatários ratificarem. É muito comum que os tratados internacionais, a nível macro, por exemplo, como foi o caso da ONU, como foi o caso do Tribunal Penal Internacional, o texto dele, ele vem falando assim, ó. Esse tratado só entra em vigor quando atingir um número mínimo de ratificações. E ele diz qual é o número mínimo. No caso do Tribunal Penal Internacional, ele falava que o número mínimo para ele passar a valer, entrar em vigor, era 122 ratificações, ou seja, 122 países teriam que incorporar essa norma, tá? Então, uma coisa é quando o país ratifica, entrou no ordenamento, mas pode ser que ele ratifique e o tratado ainda não esteja em vigor, porque ainda não atingiu o número mínimo, tá certo? No caso da questão, só valia se os 3 ratificassem, porque poderia ser diferente. Esse tratado só entra em vigor quando atingirem 2 ratificações, aí já estava valendo aqui, porque 2 já tinham ratificado, tá certo? Então vai depender do texto do tratado internacional. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Tratados são, por excelência, normas de direito internacional público. No modelo jurídico brasileiro, como nas demais democracias modernas, tratados passam a integrar o direito internacional estatal, após a verificação do seu ITER de incorporação, do seu caminho da incorporação. A respeito dessa temática, assinale a opção correta de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Item A. Uma vez ratificados pelo Congresso Nacional, os tratados passam de imediato a compor o direito brasileiro. Tá correto? Você vai marcar isso. Você aí de casa vai marcar isso. Uma vez ratificados pelo Congresso Nacional, o Congresso ratifica? Falso. Então ele vai começar a trocar esses conceitos para que você caia na casca de banana. E vocês caem. Porque vocês não leem, não é por falta de conhecimento, é porque não lê direito a questão. Tá? Vamos para frente, que ele continua. Item B. Aprovados por decreto legislativo, no Congresso Nacional, os tratados podem ser promulgados pelo presidente da República. E aí? E aí? Firmeza? Todo mundo, firmeza? Depois que ele foi aprovado pelo Poder Legislativo, ele já está pronto para ser o quê? Para poder ser publicado, ratificado. Não é não? Então está correto, né? Não ficou claro? Mais ou menos. Ele está dizendo o seguinte, mas dava para a gente ir por eliminação. Se você ficou em dúvida nesse item aqui, tá? Dava para poder a gente eliminar o resto. Tá muito fácil de eliminar o resto. Neste item ele fala o seguinte, a partir do momento que ele foi aprovado e ganhou um decreto legislativo na segunda fase, ganhou um decreto legislativo, ele está pronto para poder ser promulgado, publicado pelo presidente. É correto? Né? Item C fala o seguinte, ó. Uma vez firmados, os tratados relativos ao Mercosul, ainda que criem compromissos gravosos à União, são automaticamente incorporados, visto que são aprovados por parlamento comunitário. De cara, meus filhos não iam marcar um item desse, né? Precisava nem ler nada na matéria. Aí quer dizer que se for para poder matar geral, só porque foi do Mercosul, entra. Não tem sentido. Então, graças a Deus que tem uns itens desses que eles colocam uma vez e outra, que dá pra gente tirar de cara. E a D tá errada porque agora você sabe. Ela diz que a D tá toda errada. Olha aí, ó, a D fala o seguinte, após firmados, os tratados passam a gerar obrigações imediatas, não podendo os estados se eximir de suas responsabilidades por razão de direito interno. E aí? Lembra daquela palavrinha que faz toda a diferença? Ele diz após firmado, ou seja, após assinado, ele está dizendo. Gera compromisso? Não.
não vincula juridicamente. Só vincula na ratificação. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 4. De acordo com a atual jurisprudência do STF, grife, de acordo com a atual jurisprudência do STF, que ele quer saber da atual. Os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil tenha sido signatário, internalizados antes da emenda constitucional 45, são o quê? Então ele está bem aqui, ó. Certo? Ele está falando assim, ó, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo, porque se não fosse a atual, a gente sabia que se foi antes, tudo era lei, não é? Estão me acompanhando? Tudo era lei ordinária. Mas ele quer saber a atual jurisprudência. E aí ele diz assim, aqueles que entraram antes da emenda constitucional 45, hoje, eles são o quê? É isso que ele quer saber. Item A. Ingressam como normas constitucionais, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Falso, até porque a norma constitucional está prevista no parágrafo 3º, tá? E não ingressam como normas constitucionais, tá certo? Porque precisariam ter quórum qualificado. Item B. Ingressam como leis ordinárias, de acordo com a regra de internalização dos tratados internacionais previstos na Constituição Federal. Ele está falando de tratados de direitos humanos e ele está falando perguntando o que aconteceu depois desse marco. Com os tratados de direitos humanos, o que aconteceu? Eles são o quê? São o quê? Não, minha gente! Pelo amor de Deus! O que vocês marcaram aí em casa? Pelo amor de Deus! É assim, ó. Preste atenção, tá? Antes deste marco pra cá, tudo era lei ordinária. Tudo era lei ordinária. Daqui pra frente, o que for de direitos humanos, como é direito fundamental, vai estar onde? Acima da lei ordinária, sempre. E abaixo da Constituição. Tanto os recepcionados, que foram os que estavam aqui neste intervalo, quanto daqui pra frente com quórum de maioria simples. Mas, como é direitos humanos, também tem uma outra possibilidade, entrar com quórum qualificado. E se entra com quórum qualificado, ele está aqui em cima. E hoje, para facilitar o entendimento, só existem 2 tratados que estão aqui em cima, de direitos humanos. Quais são eles? Tratado de proteção das pessoas com deficiência, certo? E o Tratado de Marrakech, que é um tratado recente, acredito que do ano passado. Tratado de proteção das pessoas com deficiência é uma convenção. E desse tratado nasceu uma legislação ordinária, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto é uma lei ordinária, mas ele nasceu a partir de um tratado que tem status constitucional, porque entrou com quórum qualificado. Tá certo? E depois nós temos o Tratado de Marrakech. Esse tratado, ele é um tratado que versa para garantir acesso às pessoas com deficiência visual a terem acesso a livros impressos. Tá certo? É só isso. É como se uma coisa acabasse decorrendo da outra. Tá bom? Só são esses 2 tratados que temos com nível constitucional. O resto, se for direitos humanos, é o quê? Tá certo? E tratado de direito internacional, normal, está aqui. Tá certo? Então vamos ler, que agora você não pode mais errar. Item A, tá errado, não é norma constitucional. Item B, ingressam como leis ordinárias, está errado também, né? Ingressam como leis ordinárias de acordo com a regra da internalização da Constituição. Está errado, porque é tratado de direitos humanos. Item C, precisam ser ratificados pelo Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros em 2 turnos de votação para terem status constitucional. Tá, ele está falando aqui do quórum qualificado, não é? Das emendas constitucionais. Só que o que ele quer saber na questão? Ele quer saber do que acontece com os tratados que estão aqui. E aqui não tem para quórum qualificado, não. Foi tudo quórum de maioria simples.
Então tá errado esse item, né? Item D. Possuem caráter supralegal, ou seja, nível hierárquico superior às leis, mas abaixo da Constituição Federal. Nosso item correto. Tá? Ficou claro? Ficou claro. Item E. São apenas horizontes interpretativos, visto que o que prevalece no Brasil é o seu direito interno. Nada a ver com nada, nem tem item E na FGV. Então, vamos para a última questão, antes do intervalo, tá? Só para a gente finalizar essa matéria, a quinta questão. E aí eu vou chegar nesse assunto aqui. Pacto São José da Costa Rica. Questão 5. Considere a seguinte informação jurisprudencial. Súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Essa é a redação da súmula. Os debates do STF que levaram à alteração da sua própria jurisprudência e à adoção dessa súmula aqui consagraram a prevalência do Pacto São José da Costa Rica e de sua proibição de prisão civil, que está no artigo 7 do Pacto. Assinale a opção que contém a tese majoritária que fundamentou a decisão do Supremo. O que ele quer saber aqui? Por que quem prevaleceu foi o Pacto? É isso que ele quer saber. Item A. Olha aqui, aquela figurinha que aparece vez e outra. A natureza supraconstitucional da Convenção de Direitos Humanos, já que estas são universais e possuem força vinculante. Então, jamais nenhum tratado, nenhuma convenção internacional vai ter status supraconstitucional, acima da Constituição, tá? Repitam aí, acima da Constituição só Deus. Por favor, não marquem isso, tá? Vamos para frente. Item B. A natureza constitucional da Convenção de Direitos Humanos, que no Brasil decorre do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Falsérrimo. Até porque se fosse natureza constitucional, era o parágrafo 3º. E eu estou falando de Pacto São José da Costa Rica. Não tem natureza constitucional. Item C. Natureza supralegal das Convenções de Direitos Humanos, que faz com que elas sejam hierarquicamente superiores ao Código Civil e de Processo Civil. Foi o que eu disse para vocês. O que aconteceu aqui? Um controle de convencionalidade. O Código Civil previa, mas entre ele e o pacto prevaleceu. Tá bom? Item C é o item correto. E o item D, de cara, a gente consegue excluir também, ó. A natureza de lei ordinária das Convenções de Direitos Humanos, nunca mais na vida. Direitos humanos vai estar aqui nesse patamar, tá certo? Intervalo, 15 minutos de intervalo e a gente volta para continuar a matéria. Agora, eu tenho uma notícia para dar para vocês. É agora que eu vou começar direitos humanos. Eita! Porque, como eu disse, eu estava introduzindo com tratados que valia para as duas matérias, tá? E agora a gente entra na parte de direitos humanos. E esta parte do início da matéria, ela é bem histórica mesmo. Por quê? Direitos humanos é um processo de construção histórica para chegar até onde a gente tem hoje. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que decorar um monte de coisa que tu botou aí no quadro. Ah, sim, né? Não, nem sempre. Eu tô aqui para ensinar você a fazer a prova, tá? Vamos lá. Seguinte, vou começar na parte das características dos direitos humanos. No material que eu vou mandar online para você, que você vai baixar, eu vou mandar no grupozinho do WhatsApp, vocês vão ter lá a oportunidade de ver o conteúdo do material desta matéria. E especificamente quanto às características dos direitos humanos, vocês vão ver que são várias características. Mas eu destaco 3, porque são as 3 características mais cobradas que caem de fato nessa prova. Tá certo? Dessas 3 características, eu tenho a universalidade, a relatividade, vou explicar, e a historicidade, que é a principal. Porque, como eu já iniciei falando, a construção dos direitos humanos, com essa solidificação que a gente tem hoje em dia, ela veio de uma construção histórica, tá? Antes de eu chegar na historicidade, vamos para a universalidade e relatividade.
Caiu na OAB uma vez uma questão, tem até ela aqui no material da gente, que fala sobre a proibição na França. Era uma legislação francesa, tá? Que vinha estabelecendo a proibição da utilização daquela vestimenta burca e niqab, que é a vestimenta muçulmana, certo? E essa proibição, ela nasceu, a lei francesa, o governo francês, quando instituiu aquela legislação, disse que estava fazendo aquilo, proibindo que os muçulmanos que moram na França, que é uma população enorme de muçulmanos, utilizassem sua vestimenta por conta do princípio da universalidade, da característica da universalidade dos direitos humanos. Tá? O que isso quer dizer? A universalidade parte do pressuposto que os direitos humanos são iguais aqui no Brasil, lá na França, na sociedade muçulmana. Qualquer lugar do mundo, do globo, é uma coisa só, porque eu estou falando de direitos humanos, de direitos fundamentais, tá? Ele não quer saber de nada, ele quer saber que todo mundo tem direitos iguais, fundamentais iguais. Direitos humanos. Universalidade. Essa é a característica. A relatividade, ela é mais uma característica. Então, veja bem, não é que uma seja a antítese da outra. Elas têm que se complementar dentro de uma realidade. A relatividade, ela já enxerga os direitos humanos numa perspectiva relativa, ou seja, eu vou considerar para determinada sociedade a perspectiva social, o contexto religioso, político, certo? Os costumes daquela sociedade em específico. E considerando isso, é óbvio que os direitos humanos vão ser aplicados de forma relativa. O que pode ser direitos humanos no mundo oriental, não é no mundo ocidental, certo? É isso que a relatividade fala. Essa questão, quando caiu, ela queria saber por quê. Qual foi o argumento daqueles que defendiam a legislação francesa que proibia a burca e o niqab? Qual foi o argumento que eles se embasaram para dizer que aquilo ali, aquela proibição, estava defendendo, falando de direitos humanos? E qual era o argumento? Da universalidade. Direitos humanos é igual aqui e é igual em qualquer lugar do mundo, certo? Então, a burca e o niqab, lá para o governo francês, para o parlamento francês, é considerado um instrumento de opressão contra a mulher. E como direitos humanos são universais, aqui na França não pode usar burca e niqab. A gente sabe que por trás dessa justificativa de direitos humanos, existe a questão do terrorismo, que é muito forte lá na França. E essa população muçulmana é enorme, de gente que está regular e que está irregular também. E o que eles queriam? E até hoje, porque a lei está em vigor ainda, tá? É justamente proibir que os muçulmanos estivessem cobertos, que fossem de fácil identificação nas câmeras que estão por ali na rua, em qualquer repartição do país, tá certo? Só que óbvio que esse não é o objetivo que é falado. É falado que é para proteger direitos humanos sob a perspectiva da universalidade. Tá bom? Se você for dar um Google sobre essa matéria da burca e do niqab, dessa legislação francesa, você vai ver que as mulheres muçulmanas na França, elas são multadas se elas estiverem com a vestimenta pelo governo francês. Tem mulher que soma mais de 10 mil multas já. Porque continua usando, tá? E é óbvio que existe uma outra parte da sociedade que critica essa legislação, dizendo que você tem que respeitar o contexto cultural que aquela pessoa está inserida. Eles são muçulmanos, eles têm todo um histórico religioso que fazem eles usarem essa vestimenta que é sagrada para a religião deles. Então, por conta disso, a gente estaria respeitando a característica da relatividade dos direitos humanos. E aí existe essa briga, é uma discussão que existe até hoje. O Parlamento Europeu já se manifestou, tá? Dizendo que está correto, que a legislação é totalmente válida e está observando direitos humanos universais e continua do mesmo jeito. Mas já caiu questão na FGV sobre esses dois conceitos. Então, a professora vai cair de novo sobre a burca e niqab? Eu não sei. A FGV costuma repetir muita questão, tá? Mas eu preciso que você entenda os conceitos. Universalidade é igual em todo canto. E relatividade eu respeito um contexto cultural daquela pessoa.
o contexto da sociedade, político, tá certo? Daquela realidade social. Posso prosseguir, né? Historicidade é a principal característica. Esse processo de construção histórica. Para que eu entre na historicidade, eu venho para uma matéria rapidinho. Porque como isso aqui vocês sabem, indo e voltando, né? Eu tenho certeza. Gerações de direitos fundamentais. Isso aqui é uma matériazinha que a gente aprende lá no início da faculdade. E ela repercute em várias outras matérias. Gerações dos direitos fundamentais. Para a gente, gerações dos direitos humanos. A mesma coisa. Tá certo? Eu preciso que vocês, e aqui sim, eu preciso que vocês gravem essas 3 gerações. A doutrina fala em mais gerações dos direitos fundamentais. Para nossa matéria de direitos humanos, só essas 3, principalmente a primeira e a segunda, são super importantes. Por quê? Porque a gente vai começar a ver nas questões vários tratados internacionais de direitos humanos. E todos eles estão embasados nos direitos fundamentais. Principalmente a primeira e a segunda geração. Tá? Às vezes você não precisa nem saber qual é o tratado que ele está falando. Basta saber a geração. E aí você consegue marcar a questão. A gente vai ver como isso é aplicado. Primeira geração de direitos fundamentais. Isso aqui eu estou dentro da característica da historicidade. Tá? Do processo de construção histórica dos direitos humanos. Me ajudem, porque eu esqueci. Primeira característica dos direitos fundamentais, direitos de... Direitos de... Todo mundo acertou. Direitos de liberdade. Olha aqui. Eu vou perdoar só porque vocês ainda não tiveram a aula do CRIS, né? Tá perdoado. Direitos de liberdade está na primeira geração dos direitos fundamentais, tá? Direitos de liberdade é a mesma coisa que direitos civis e políticos. Qual é o contexto aqui, histórico? Absolutismo monárquico caminha para a Revolução Francesa, né? Iluminismo, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui, nessa primeira geração, a gente queria a não intervenção do Estado, tá? O Estado absoluto afasta de mim e me dá liberdade para exercer o livre comércio, todas aquelas ideias iluministas, tá certo? Direitos de liberdade. Aqui é onde está a Revolução Francesa. Esse é o contexto. Caminhando para a segunda geração, eu tenho direitos de... Agora ficou fácil. Direitos de igualdade, né? E os direitos de igualdade são os direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui já é o contrário. O primeiro eu quero a liberdade e a não intervenção do Estado. Aqui ele quer a intervenção do Estado. Porque qual é o contexto aqui? Pós-Primeira Guerra Mundial. O que é que se queria nesse contexto? A intervenção do Estado. Aí, por favor, me dê direitos sociais, me dê alguma coisa. Me dê um mínimo de educação, me dê garantias trabalhistas. É isso aqui, é esse contexto. Direitos sociais, tá? Direitos de igualdade. Segunda geração. Isso aqui vai influenciar em todos os tratados que a gente vai observar de direitos humanos. A terceira geração é a de fraternidade. E aqui vem vários contextos de direito dentro dela, tá? Isso menos cobrado, mas esse contexto histórico aqui é no pós-Segunda Guerra Mundial, Holocausto, e o que se queria no pós-Segunda Guerra? Fraternidade, a união dos países. Por isso que nasce a ONU, tá certo? Fraternidade. Guarda isso aqui. Isso aqui são introduções básicas, as gerações básicas que vão influenciar em várias questões nossas. Eu fiz aqui do lado... Cameraman, por favor, um focozinho aqui no meu quadro. Aqui do lado tem alguns marcos históricos. É aquela história, eu vou ter que decorar essas datas, nem eu decoro. Mas você tem que ter uma noção dos períodos, tá? Principalmente, qual o marco que você tem que saber?
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Olha só. Outros marcos históricos importantes, eu comecei com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Por quê? Já caiu em item de prova da FGV, falando desses dois marcos históricos, tá? Isso aqui é o que a gente denomina de certidão de nascimento dos direitos humanos. Coloque aí do lado. Porque aqui é onde a gente observa, pela primeira vez, se falar sobre direitos do homem e do cidadão. A Revolução Francesa tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Por isso que chama de certidão de nascimento. Agora, esse conceito de proteção aos direitos humanos, de constitucionalização da proteção dos direitos humanos, ele nasce, na verdade, aqui no pós-Primeira Guerra Mundial. É nesse momento que a gente chama de internacionalização dos direitos humanos. Ou seja, deste marco em diante, é que os direitos humanos começam a se pulverizar, a se espalhar por várias constituições de vários países. E aí a gente chama de internacionalização. Aqui nasce a proteção e aqui começa a se difundir a proteção. Tá certo? Então, pós-Primeira Guerra Mundial, essa guerra quando acaba, os países vencedores assinam o famoso Tratado de Versalhes. E esse tratado aqui foi o tratado que instituiu a Liga das Nações. Essa Liga das Nações é a percussora, ou seja, a antecessora da ONU, tá? Ela é a antecessora da ONU. Por quê? Porque a Liga das Nações está para a Primeira Guerra Mundial, assim como a ONU está para a Segunda Guerra Mundial. E tem questão que eles cobram trocando as datas, trocando os conceitos, coisa da Segunda Guerra jogando para a Primeira, tá? Realmente são questões mais históricas, mais chatas de se resolver. Mas dá para ter uma noção, se você souber esses dois marcos principais. Segunda coisa que foi criada com o Tratado de Versalhes, no pós-Primeira Guerra Mundial, foi a Organização Internacional do Trabalho, tá? Direitos trabalhistas a nível de direito fundamental começa por aqui, minha gente, e é importante, tá? Aí eu destaquei, por conta disso, duas constituições que já caíram em algumas questões, seja item, seja questão só disso, que é a Constituição Mexicana, que ela é de 1917, e a Constituição Alemã, que é de 1918. Por que eu destaquei isso? Porque eles só querem saber uma coisa em relação a essas duas constituições. Foram as duas primeiras constituições que elevaram os direitos trabalhistas e previdenciários a nível de direito fundamental. Nasceu com elas, tá? As primeiras constituições que elevaram os direitos trabalhistas e previdenciários a status de direito fundamental. Tá certo? Isso aqui já foi cobrado em algumas questões da FGV. Por isso que eu destaquei. Oi? A nível de direitos fundamentais, tá? Vou prosseguir. Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, aí aqui começa sistema de proteção dos direitos humanos. Forte mesmo, das convenções, de tudo que a gente tem de mecanismo de proteção hoje, nasceu a partir daqui. Tá? Pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 é o ano, nasce a Organização das Nações Unidas. E ela nasce, aí eu vou falar de ONU agora, com um documento chamado Carta da Organização das Nações Unidas. Que ela é de 1945, este documento. Aqui eu tenho 192 países
signatários da Carta da Organização das Nações Unidas, que ratificaram, portanto, esta norma aqui hoje está incorporada no ordenamento jurídico desses 192 países, a partir daquele processo que eu expliquei para vocês, tá? Brasil é um deles. Daqui da ONU, o que é que eu preciso que vocês saibam? A ONU, ela possui alguns órgãos internos, e eu vou destacar para vocês 2 deles apenas. O primeiro órgão é a Assembleia Geral da ONU. E o outro órgão que eu vou destacar é o Tribunal de Justiça, Tribunal Internacional de Justiça da ONU.